Meus amados irmãos, graça e paz. Pastor Elder aqui, passando para compartilhar mais uma mensagem bíblica. E hoje eu quero tratar de um assunto extremamente importante, relevante e atual. Eu quero falar sobre avivamento. Eu acredito que você, assim como eu, deseja e ora para que Deus traga um avivamento. A igreja, durante muito tempo, vem orando por um avivamento, clamando por um avivamento. E nós vamos ver que nos tempos bíblicos, bem como na história da igreja, Deus, segundo a sua grande e soberana vontade, soprou avivamento em alguns lugares, sobre algumas pessoas. E este é o meu desejo, este é o meu anseio. Eu anelo também por um avivamento, oro por um avivamento. Creio que Deus pode gerar entre nós um grande avivamento. Eu queria basear aqui a nossa reflexão em um texto bastante conhecido no livro de Atos dos Apóstolos, livro que fala sobre as grandes manifestações do Espírito Santo através da igreja primitiva. E no capítulo 1, verso 8, Jesus diz aos apóstolos: "Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." Jesus aqui está prometendo que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles seriam capacitados, empoderados para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Nós vemos que esse avanço, partindo de Jerusalém, alcançando Samaria, Judéia até os confins da terra, cumpriu-se cabalmente durante os primeiros 30 anos da igreja, que é coberto pelo livro de Atos. Nós vemos inúmeras manifestações do Espírito Santo, pregações cristocêntricas e poderosas, conversões em massas, milagres e sinais, arrependimento, não só em Jerusalém, não só entre os judeus, mas também em várias outras nações entre os gentios. Nós vemos, queridos, que assim como no dia de Pentecostes, assim como a igreja primitiva, que recebeu o poder do alto, que recebeu o enchimento, a efusão do Espírito Santo, para com poder proclamar o Evangelho de Jesus, nós também nesses dias precisamos de um grande derramar do Espírito Santo. Não apenas no dia de Pentecostes, mas nós vemos que ao longo da história da igreja, Deus tem soprado um grande avivamento. Poderíamos aqui citar alguns avivamentos, como avivamento no país de Gales, como avivamento na Inglaterra, como avivamento que aconteceu na Coreia do Sul em 1907, ou o avivamento que aconteceu em Quetzabamba em 1960, o avivamento na Rua Azusa. Então nós vemos que ao longo da história da igreja houve grandes avivamentos, grandes intervenções de Deus, um grande derramar do Espírito Santo, o evangelho proclamado com poder, os paralíticos, os coxos, os doentes sendo curados, os cegos enxergando, os endemoniados sendo libertos, conversões em massa, manifestações gloriosas do poder de Deus. Então nós estamos precisando nesses últimos dias de dobrar os nossos joelhos e clamar por um avivamento, e pedir a Deus que derrame sobre nós o teu Espírito Santo, e ele volte a fazer novamente seus grandes feitos e as tuas grandes obras. É tempo de nós orarmos, é tempo de dobrar os joelhos, é tempo de rasgar o coração, é tempo de nos voltar aos céus, é tempo de buscar a Deus até que o céu se abra e ele traga novamente sobre nós o derramamento poderoso, glorioso do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que a vida natural do cristão é ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso: "Não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." E nós precisamos orar para que isso aconteça. Em Atos capítulo 4, versículo 31 diz: "E depois que a igreja ora, coloca-se de joelhos, a Bíblia diz que o lugar em que eles estavam reunidos treme, e todos são cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Que Deus novamente derrame sobre nós o seu Espírito e recebamos poder para sermos suas testemunhas. Queridos, precisamos de um avivamento urgente. O Deus que fez no passado é o Deus que pode fazer hoje. E Deus abençoe a sua vida. E se esse vídeo faz sentido para você, se você também anela e anseia por um avivamento, eu te peço, compartilha esse vídeo, curta, comente e nos ajude para que esse canal cresça e muitas outras pessoas possam também ser alcançadas. E Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e eu te encontro no próximo vídeo. Deus abençoe.